Por que conviver com linfedema é tão difícil? Eu sou a Jaqueline Munarito Timbaioc, fisioterapeuta especializada no atendimento de pacientes com linfedema, e hoje a gente vai conversar sobre isso. Primeiro, linfedema é uma doença crônica. Tratar doença crônica e conviver com doença crônica não é fácil. Eu sempre digo para os pacientes, linfedema ele é uma doença crônica como qualquer outra. Pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm qualquer tipo de doença crônica que exige cuidado diário. Então, o primeiro passo para que a gente consiga ter sucesso e ter adesão ao tratamento do linfedema é a gente se conscientizar e aceitar que o linfedema é uma doença crônica. Muitas vezes, vários pacientes têm dificuldade no comprometimento do manejo da sua doença, no uso das meias, no uso do tratamento proposto, porque ele ainda está numa fase de negação da doença, né? Eu às vezes faço uma analogia que a hora que você recebe um diagnóstico de linfedema, é como se você recebesse uma notícia da morte de alguém. O que é essa morte? É a morte daquela sua saúde, é a morte daquele braço seu que era saudável, daquela perna sua que era saudável. E como todo processo de luto, né, a gente tem fases pela qual a gente passa por esse processo de luto. Então, receber o diagnóstico de uma doença crônica, uma doença que não tem cura, a gente vai precisar passar por todas essas fases. E a fase vai terminar com a aceitação da doença. Então, por isso que muita gente tem dificuldade em relação ao comprometimento, tem dificuldade de entender, de aceitar. Porque primeiro, para que você tenha sucesso em qualquer tomada de decisão em relação ao linfedema, você primeiro precisa ter aceitado que você tem linfedema. Não é fácil. Do mesmo jeito que uma pessoa tem pressão alta, ela vai ter que fazer o controle diário da sua pressão, vai ter que tomar medicação diariamente, vai ter que cuidar da alimentação diariamente. E do mesmo jeito que ela pode ter exacerbação, descompensação da doença, né, da pressão arterial, o mesmo também acontece com quem tem linfedema. Então, o linfedema ele exige um controle diário, ele exige um tempo, você tem que demandar um tempo da sua vida diariamente para se dedicar a essa doença. E o linfedema, como qualquer doença crônica, a gente vai ter escapes, a gente vai ter descompensação, vai ter momentos em que o linfedema vai inchar muito mais, vai ter momentos em que você vai conseguir controlar melhor, e vai ter momentos que você vai explodir e que você vai querer jogar tudo pro alto, deixar tudo de lado, e aí você vai conseguir às vezes ficar indo e vindo, tá? Em relação ao controle da doença. Então eu, como fisioterapeuta que atuo nessa área, eu respeito e eu entendo muito bem essas fases, tá? Eu tenho colegas que se frustram, falam, o paciente não colabora, o paciente tira o enfaixamento, o paciente não faz nada que é pedido. Primeiro, é muito fácil falar o que tem que fazer e muito difícil conseguir se colocar no papel do outro. Isso chama-se empatia, né? É muito difícil você entender todo o impacto de uma doença crônica no seu dia a dia. É difícil você ter que gastar vários minutos, às vezes até horas do seu dia no manejo dessa doença crônica. E às vezes, mesmo você fazendo tudo certinho, a doença crônica sai do eixo, ela descompensa sem você ter feito nada errado. Isso é muito frustrante. Então, é preciso entender isso. E cada um tem o seu momento, cada um leva o seu tempo para conseguir entender e passar por todo esse processo. Então, o que acontece é que, por que é difícil controlar o linfedema? Porque ele é uma doença crônica. Ele vai exigir sacrifício seu diário, ele vai exigir sacrifício seu no fim de semana.
Às vezes você vai ter que acordar mais cedo para colocar uma meia, para se auto-enfaixar, você tem que passar creme, você tem que tomar vários cuidados. Às vezes você vai ter que se enfaixar à noite, tá calor, você não pode usar a saia que você quer, porque você tem que colocar as meias que são feias, tem que fazer o enfaixamento, tem que usar o gorgurão. Então, manejar não é fácil e nunca vai ser fácil, assim como nenhuma doença crônica é, né? Se a gente pensar no caso do diabetes, por exemplo, quem tem diabetes tem que fazer um controle rígido da ingesta de açúcar diário. Se esse paciente não fizer esse controle rígido, a doença pode descompensar e ele pode perder a visão, ele pode perder a função renal, ele pode amputar um membro, ele pode perder a vida. Graças a Deus, com o linfedema, a descompensação da doença não traz morte, mas traz uma piora gigantesca na qualidade de vida, né? E o cuidado do linfedema está diretamente ligado a esses cuidados diários. Então, o que eu gosto de explicar para os pacientes? Quando a gente tem linfedema, a gente vai ter dias bons e a gente vai ter dias ruins. O que acontece é que no final do ano inteiro, a gente espera que o número de dias bons tenha sido muito maior do que o número de dias ruins. Porém, é inevitável que dias ruins irão acontecer. E esses dias ruins não podem te tirar do eixo, do trilho, do controle da sua doença. Então, é possível, eu permito, né? Eu explico para os pacientes, tá? Eu tô de saco cheio, essa semana eu não quero fazer nada, eu não consigo olhar para essas vestimentas, tudo bem, então essa semana é de saco cheio, deixa de lado. Mas semana que vem a gente precisa retomar. Porque como o linfedema é uma doença com uma característica progressiva, ou seja, quanto mais inchaço a gente tiver, mais inflamação a gente vai ter, mais deterioração do sistema linfático a gente vai ter. Então é uma condição que a característica dele é ser progressiva. Então se a gente abandonar e não retomar esse eixo, o linfedema ele só piora. E infelizmente o linfedema ele também não estabiliza sozinho, ele estabiliza quando a gente controla, ele melhora quando a gente intervém. Mas se a gente não faz nada, a progressão dele é certeira. E aí a gente pode se deparar com uma progressão indo para aqueles membros que a gente vê na internet, que vulgarmente a gente chama de elefantíase, ou a gente pode começar a ter vários episódios de infecção, de erisipela, que vai fazer com que o linfedema piore mais ainda. Então, vão ter momentos ruins? Vão. Esses momentos devem existir? Eu posso explodir nesses momentos? Pode. Mas aí você tem que respirar fundo, centrar novamente e na semana seguinte retomar o processo. Não é fácil ter linfedema. E eu tenho certeza que existem vários profissionais, né? A gente espera que cada vez mais cresça o número de profissionais que estejam aptos a ajudar você nessa missão do controle dessa doença crônica no seu dia a dia. Então, nós fisioterapeutas, nós ajudamos, nós ensinamos, nós damos o caminho. E vai chegar um momento que você vai seguir esse caminho sozinho. Por quê? Porque o controle da doença ele é diário, não tem como você ficar com o fisioterapeuta no bolso todos os dias pro resto da vida. Não tem emocional que sustente isso, também não tem dinheiro e bolso, né? É situação econômica que sustente acompanhamento do fisioterapeuta contínuo. Por isso que a gente está aqui, para ensinar, para empoderar você que tem linfedema a controlar a sua doença e tomar a rédea, né, da sua vida, para que a gente melhore a sua qualidade de vida mesmo tendo linfedema. Eu espero que esses conteúdos Então eu deixo aquela mensagem que eu sempre converso com os pacientes. Existiram dias bons e existiram dias ruins. A gente espera que no final das contas o número de dias bons seja sempre muito maior do que o número de dias ruins. Até a próxima!